Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Vamos tratar dos segredos revelados em Provérbios 28. Podemos organizar Provérbios 28 em 3 temas. O primeiro tema pode ser intitulado sobre segurança. Muitas pessoas vivem com medo e vivem se escondendo e fugindo das outras, porque elas fazem coisas erradas. Mas quem faz as coisas certas está sempre seguro. Este é o primeiro versículo de Provérbios 28. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. O tema segurança nos mostra que para podermos estar seguros, para podermos andar com a cabeça erguida, para podermos ser como o filho de um leão, o leão é um animal forte. O filho do leão confia no seu pai leão. Então ele caminha com tranquilidade, ele caminha com segurança. É essa comparação que o versículo 1 está fazendo. Agora, os ímpios que mentem, trapaceiam, enganam, praticam o tráfico, se envolvem com coisas erradas, eles vivem com medo. Para não se viver com medo, é necessário andar na justiça. Esse é o primeiro versículo. Fala sobre como ter segurança. Para ter segurança, você deve ser justo. Depois o versículo 10 fala que o que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Aquele que ensina outras pessoas a fazerem as coisas erradas é porque faz coisas erradas. E aquele que faz coisas erradas sempre vai tropeçar em algum momento. Portanto, aquele que desvia um reto do seu caminho reto, com certeza vai cair porque vive praticando o mal, mas o mal de quem desvia um reto para o caminho mau é dobrado, porque ele mesmo cai e ele faz com que outra pessoa também tropece. Então, nesse versículo 10, nós podemos concluir que nós devemos tomar cautela com relação às pessoas que andam conosco. Se uma pessoa quer lhe ensinar a fazer as coisas erradas, saiba que ele vai cair. Ele vai perder a segurança dele. Não deixe ninguém te encaminhar para o lado errado para que você não perca a sua segurança. E a parte B do versículo 10 fala: mas os sinceros herdarão o bem. Sinceros são aqueles que andam na verdade. A palavra sincero vem de sem cera. As pessoas usam a cera para tampar, esconder as trincas de um vaso. A pessoa que é sincera não precisa usar máscaras, não precisa mascarar as trincas no seu vaso, porque ela anda de maneira honesta, verdadeira e correta. Então, para ter segurança, seja sempre sincero, seja transparente, verdadeiro, honesto, seja correto no seu casamento. Não seja uma pessoa infiel. Os infiéis precisam esconder a senha do celular, precisam se preocupar em inventar mentiras para o seu marido, para sua esposa. Aqueles que enganam precisam viver cheios e carregados de mentiras. Vivem sem segurança. Vivem fugindo sem que exista perseguição contra eles, como diz o versículo 1. Ainda sobre segurança, o versículo 13
fala que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que esconde os seus erros não prospera porque vive com medo. Quem vive com medo nunca tem o caminho livre para conversar de maneira limpa com todas as pessoas, para abrir os seus negócios e falar tranquilamente a respeito das suas operações, porque aquele que esconde transgressões, corrupções, desonestidades, coisas erradas, não prospera porque vive fazendo as coisas erradas. O casamento também prospera por um tempo, mas sempre tem um momento em que a traição acaba sendo revelada. Cedo ou tarde ela acaba se mostrando. Agora, quem confessa as coisas erradas e deixa, vai alcançar a misericórdia. A misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Deus tem um grande coração. Ele tem um grande coração para abraçar todos os que reconhecem a sua miséria, o seu pecado, os seus erros e que confessam. Então, misericórdia significa ser abraçado e perdoado da sua miséria. Aquele que confessa consegue misericórdia e consegue prosperar com segurança. Versículo 17 fala que o homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O versículo 17 está falando que aquele que mata alguém viverá a vida inteira com medo, viverá a vida inteira inseguro, sempre preocupado com relação à possibilidade de ser descoberto do crime que praticou. Então o texto fala: ninguém o detenha. O texto está nos ensinando: nunca seja alguém que mandou matar alguém, que matou de fato alguém, ou que procurou a destruição de alguém, porque aquele que faz isso vai viver inseguro, vai viver com medo. O versículo 18: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Mais um versículo que confirma os versículos anteriores sobre a importância de ser sincero, de ser verdadeiro, transparente, para que você tenha uma salvação. A salvação da insegurança, de não andar inseguro. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O versículo 20 fala que o homem fiel, ou seja, o homem que cumpre os seus compromissos, que honra a sua palavra, que não mente, que é sempre verdadeiro e honesto, abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aquele que se apressa a ficar rico significa aquele que trapaceia, age com desonestidade e engana o próximo porque fica muito ansioso por ficar rico. E é aquele que não mede esforços para obter a riqueza. Passa por cima da verdade, passa por cima do próximo, passa por cima da fidelidade. Então, esse que se apressa a ficar rico, esquecendo-se de ser honesto, sincero, verdadeiro e transparente, não ficará sem castigo. O primeiro castigo que ele recebe é a insegurança e a incerteza sobre o futuro. O versículo 21 fala: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar
significa não fazer o que precisa ser feito. Quando eu sei que eu tenho que aplicar a correção ou uma punição em um contrato e eu não pratico, não aplico aquela correção, eu estou prevaricando. Estou deixando que alguém que fez uma coisa errada saia impune. O que o versículo 21 está dizendo, e isso está relacionado à segurança, é que você deve avaliar bem as pessoas com quem você está fazendo negócio. Você deve avaliar bem a pessoa com quem você está se relacionando para eventualmente casar. Você nunca deve analisar e respeitar a pessoa apenas pela aparência. Tem pessoas que olham a aparência e dizem: é uma pessoa boa, vou casar com ela. Ou dizem: é uma pessoa boa, vou contratar com ela. Ou dizem: é uma pessoa que tem uma aparência boa, então eu vou contratar, vou ser sócio dela. A parte B do versículo fala: até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que o texto está dizendo é: nós somos muito frágeis, nós somos muito fracos nas nossas avaliações. Às vezes, uma pessoa dá um pequeno presente e nós já ficamos do lado dela. Às vezes, nós nos entregamos por muito pouco. Tem pessoas que dizem: o meu preço é alto, eu só me corrompo se a pessoa me der 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você pode pensar que 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões é muito dinheiro, mas na verdade, diante da verdade, da sinceridade, da honestidade, da segurança e da tranquilidade de viver sempre com a cabeça erguida, como o filho do leão, que está sempre confiante, nenhum dinheiro compra essa segurança. Sempre que uma pessoa se vende por dinheiro, por qualquer dinheiro que seja, aquele dinheiro é apenas um bocado de pão. Mas o bocado de pão varia de pessoa para pessoa. O que o texto está dizendo é que aqueles que avaliam alguém pela aparência podem se enganar tremendamente, porque todos se corrompem por muito pouco. Por um bocado de pão, o homem é capaz de deixar de fazer o que precisa fazer. Tem muitas pessoas de boa aparência que relatam: o guarda não aplicou a multa em mim, porque ele olhou para mim, gostou da minha aparência e disse: pode ir embora. Tem muitas pessoas que se valem da sua boa aparência e conseguem muitas vantagens, benefícios, tratamento especial, porque os homens, e quando eu estou falando dos homens, eu estou falando das pessoas em geral, envolve homens e mulheres. Eles se deixam levar pela aparência das pessoas. É a mulher que olha para um homem com boa aparência e diz que ele pode passar, que ele pode passar na frente das outras pessoas ou que dá alguma vantagem, que faz alguma prevaricação. Prevaricar é deixar de fazer o que deveria fazer. Então, às vezes, deveria impedir a passagem da pessoa naquele evento. Mas a pessoa deixa a pessoa passar porque fala: é uma pessoa de boa aparência. O que o versículo 21 está dizendo é: se você quer ter segurança nos seus relacionamentos, não se deixe levar pela aparência.
Veja o texto novamente, lendo na tela, versículo 21. Vamos colocar aqui no topo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Não é bom você avaliar apenas pela aparência, porque você pode se enganar tremendamente e tropeçar vergonhosamente em razão de ter confiado apenas na aparência. Avalie quais são as credenciais da pessoa. A parte B do versículo 21 está dizendo: se nós somos tão frágeis, fracos, que deixamos nos corromper muitas vezes por um bocado de pão e deixamos de fazer a coisa certa, a aparência é uma ferramenta e muitas pessoas que têm beleza física sabem que elas conseguem enganar muitas pessoas usando a sua aparência. Elas vêm com uma boa conversa e elas conseguem entradas em eventos, pegarem coisas sem pagar, serem tratadas de maneira especial, porque muitas pessoas sabem desse poder da aparência e elas usam a aparência justamente para conseguirem o que querem. E é muito importante não se deixar levar apenas pela aparência, para que você não deixe de fazer a coisa certa. E o versículo 23 fala que o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Muitas vezes você fica elogiando uma pessoa para conseguir a sua amizade, para andar mais perto dela porque ela tem alguma coisa que chama a sua atenção, mas você elogia com falsidade, com engano, para se aproximar daquela pessoa. Isso vai funcionar por um tempo, até o dia em que essa pessoa fizer alguma coisa errada e tropeçar e você tiver elogiado e dito para ela fazer aquilo. Mas aquele que repreender e corrigir as pessoas à sua volta, mostrando sinceridade, mostrando que realmente deseja o bem da pessoa, sendo verdadeiro, terá segurança. Então, todos esses versículos que nós lemos aqui estão relacionados à segurança. Como você pode andar de maneira segura na sua vida e nas suas relações sociais. Quando você corrige as pessoas à sua volta sendo verdadeiro, honesto, sincero, com o passar do tempo, ainda que essa pessoa fique um pouco chateada com as suas correções, você terá mais a amizade dela do que se você for falso e elogiar essa pessoa. Você só vai ganhar vantagem com as pessoas que você elogia sempre e que vão ficar com você se a pessoa for uma pessoa doente, uma pessoa que quer andar fazendo coisas erradas. Daí essa pessoa, ela vai buscar pessoas que fiquem elogiando ela o tempo todo para ficarem ao lado dela, porque ela não está comprometida com a verdade. Ela está comprometida em ter pessoas que fiquem em volta dela, elogiando ela o tempo todo, mesmo que ela esteja fazendo coisas erradas. Mas qual é o lucro, a vantagem, o benefício que alguém ganha de andar com uma pessoa que só quer fazer coisas erradas? Essa pessoa que só faz coisas erradas e que só quer andar com pessoas que a bajulem e que a elogiem, vai andar insegura e logo vai tropeçar e correr de medo por fazer coisas erradas. E você que está juntamente com ela, elogiando ela para estar com ela, correrá o risco de perder a sua segurança.
Então, isso é uma grande bobagem viver com alguém que só quer elogios e que vive fazendo a coisa errada. A pessoa que é correta vai querer andar com pessoas que a corrijam para que ela cresça, aprenda e prospere. Esse é o primeiro tema de Provérbios 28. O segundo segredo de Provérbios 28 é sobre eleições e sobre a corrupção. Nós temos aqui em Provérbios 28 vários versículos que falam sobre eleições e sobre corrupção. Falam sobre política. O versículo 2 fala que é por causa da transgressão da terra que muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O que o versículo 2 está dizendo é que, como os homens se corrompem e abusam do poder, eles cometem transgressões, eles erram, eles falham, eles pecam, então a terra exige que existam muitos políticos, que existam muitos príncipes, que existam muitas pessoas para governá-la. Mas o fato de ter muitos governantes, muitos presidentes, muitos governadores, muitos prefeitos, não resolve nada na terra. Portanto, a parte B do versículo 2 fala como é que os problemas se resolveriam. Mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O que importa na política é a virtude, a prudência e a sabedoria. Os homens que estão comprometidos com a virtude, com a ética, em agirem com prudência e com sabedoria, permitem que a terra continue, permitem que as coisas que precisam funcionar na política prosperem e continuem funcionando. Então o versículo 2 está dizendo que existe muita corrupção. Isso faz parte da terra. E é por causa da corrupção que é necessário haver eleições, para que ocorram trocas de governantes de tempos em tempos, para que, se por acaso alguém estiver errando demais, exista um tempo em que aquele mandato vai terminar e abrir uma chance para que outra pessoa possa vir. E o que faz com que a terra prospere é que as pessoas que são governantes sejam virtuosas e atuem com prudência e com sabedoria. Esse versículo 2 nos faz refletir que nós somos responsáveis nas eleições. Precisamos prestar atenção na história das pessoas em quem votamos, saber quais os compromissos que essas pessoas que estão se oferecendo para serem candidatas têm para fazer pela população. Depois do versículo 4, nós estamos falando do segundo tema, que é sobre eleições e corrupção. Tem vários versículos que falam sobre esse assunto. O 2 é o primeiro. Depois o versículo 4 diz: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Numa eleição, existem aqueles políticos que aplaudem o corrupto, que se juntam para fazer a corrupção, para roubar os cofres públicos, e os que deixam a lei louvam o ímpio, andam com quem faz as coisas erradas. Mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Existem aqueles que estão lutando contra a injustiça. Precisamos prestar atenção no histórico dos candidatos, ver quem já votou em projetos contra o povo e que se juntaram com o ímpio, e aqueles que estão entrando com ações, lutando
e buscando a realização da justiça contra os corruptos, contra os que fazem as coisas erradas. Depois o versículo 5 diz: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. O versículo 5 traz um critério para a escolha de candidatos. Os homens maus não entendem o juízo. Quem faz o mal sempre vai andar na corrupção. Se você viu que um candidato já fez coisas erradas no passado, que ele já praticou o mal no passado, ele não entende o juízo. É provável que ele vai continuar realizando o mal, a não ser que ele tenha mudado muito a sua índole e tenha sofrido uma transformação muito grande. Do contrário, ele vai continuar fazendo mal porque ele não entende o juízo. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Em geral, os que buscam o Senhor, aqueles que estão com Deus, são bons candidatos. Isso não significa que só porque uma pessoa diz que é pastor, que é padre, ou que é religioso, ou que é um cantor religioso, que isso já dá a credencial para se reconhecer que ele busca a Deus. Muitas pessoas falam de Deus da boca para fora, mas quando o versículo 5 fala os que buscam o Senhor entendem tudo, ele está falando a respeito daqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor. Quando você vê um candidato que realmente tem um compromisso com Deus, não é só de boca, não é só de título, eles são pessoas que entendem tudo. Eles entendem da justiça, entendem do que é justo e do que é correto, e eles vão estar ali, dentro dos cargos públicos, para lutarem pela justiça. Depois o versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que está dentro de um cargo político não escuta a lei, Deus não o ouvirá. Nós também, no nosso dia a dia, devemos obedecer à lei, fazer o que é certo, porque se de um lado os políticos precisam fazer a coisa certa, nesse assunto de eleições e de corrupção, o povo também é responsável por praticar as coisas corretas, por fazer o bem ao próximo, por obedecer às leis, para que a sociedade, na sua volta, possa funcionar bem. Se os políticos criarem leis corretas, mas todo o povo deixar de ouvir a lei e se corromper, não há o que se fazer por esse povo, por essa nação. O versículo 12 fala: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Justamente quando os justos vencem as eleições e o povo sabe que eles venceram, o povo pode ficar alegre porque sabe que haverá bons projetos sociais, bons projetos para o desenvolvimento e para o crescimento econômico, bons investimentos em relação aos esportes, bons investimentos na construção de boas escolas, bons postos de saúde, aumento do efetivo da segurança pública, que haverá políticas de investimento para novos empreendedores. Tudo isso acontece quando os justos triunfam. Agora, quando os ímpios sobem, os homens ficam escondidos porque os homens sabem que haverá corrupção, desvio de verbas públicas, mais e mais mentiras, mais e mais impostos, mais e mais ônus e carga sobre os pobres. Os pobres são os que mais sofrem os impactos quando os maus, quando os ímpios sobem, porque
o aumento dos impostos sempre cai mais fortemente sobre aqueles que são pobres. O versículo 14: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O versículo 14 está dizendo que o homem que sempre respeita a Deus, que sempre respeita as leis, quando ele fala o homem que continuamente teme, é o homem que continuamente está respeitando o que deve ser respeitado. Bem-aventurado é o homem que sempre respeita a Deus e as leis. Agora, aquele que endurece o seu coração para ouvir a Deus, para obedecer à lei, vai cair no mal. Versículo 15: como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O leão, ele brame, ele ruge quando ele está sobre o domínio da sua vítima, quando ele está com fome, quando ele está em posição de ataque. Um leão em posição de ataque e um urso faminto destroem tudo que estiver na frente deles, porque a fome os faz usar toda a sua força para conseguirem se alimentar. Quando um ímpio domina sobre um povo pobre, o povo pobre já está sofrendo, mas o ímpio, ele é como um urso faminto, ele é como um leão que ruge. Ele não está nem aí se o povo está pagando muitos impostos, se o povo já está passando fome, se o povo não tem dinheiro nem mesmo para comprar a sua casa, para organizar a sua família. O ímpio só tem interesse em saciar a sua própria fome. Ele quer dinheiro a todo custo, ele quer os seus benefícios a todo custo. Então, quando um ímpio governa sobre um povo pobre, ele é igual a um leão que ruge e igual a um urso faminto. Ele vai destruir tudo que estiver na frente dele, vai levar, furtar, corromper, desviar tudo que estiver na frente para alimentar a sua fome por poder, por riqueza, e vai deixar o povo na desgraça e na miséria. Versículo 16: o príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Veja que o versículo 16 fala: para que alguém seja príncipe, presidente, governador, prefeito, para que seja vereador, deputado federal, estadual, tem que ser uma pessoa que mostra que tem inteligência. Porque aquele que não tem inteligência vai multiplicar as opressões. Não sabe como administrar, como governar. Agora, o príncipe que aborrece a avareza é amor ao dinheiro. Quando um governante, um príncipe ama o dinheiro, ele vai se preocupar em buscar a riqueza para si. Ele não vai dar atenção para os interesses do povo. Ele está preocupado em corromper, enganar, furtar e desviar o dinheiro para si, porque ele é avarento, ele ama o dinheiro. Mas o que aborrece a avareza entende que o dinheiro público é para ser usado para o povo. Então o que aborrece a avareza prolongará os seus dias, porque ele vai usar o recurso em benefício do povo, e ele prolongará os seus dias no mandato, porque as pessoas o reconhecerão como alguém que está fazendo pelo povo. O versículo 24 fala que aquele que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Quem rouba o próprio pai e rouba a própria mãe e fala que não tem problema, é um companheiro do destruidor.
O que o versículo 24 está dizendo é que se você conhece algum político que já roubou alguém, que já fez alguma coisa errada, ele é uma pessoa que vai destruir toda a coisa pública. E também é um versículo que fala para nós que quem rouba o pai e a mãe, com certeza vai nos destruir. Se você conhece uma pessoa que tem esse desvio de caráter, que tem um desvio com relação a furto, a roubo, a corrupção, a mentira, que faz qualquer coisa para conseguir o que quer em termos de riqueza ou para conseguir o seu objetivo, fuja dessa pessoa. E o versículo 28 fala que quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. É mais um versículo que confirma que quando os ímpios estão no poder, quando os ímpios estão no controle, os homens se escondem, ou seja, as pessoas ficam dentro das suas casas, sem saberem o que fazer, vivendo sobre opressão, mas quando os ímpios morrem, os justos se multiplicam, os justos se alegram e vivem em paz quando os governantes são aqueles que estão comprometidos com a justiça. Os últimos versículos que nós vamos ler agora falam sobre como tratar os pobres. Como tratar os pobres? Versículo 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Quando alguém está fazendo a sua plantação de trigo, ela fica cuidando daquela plantação até chegar o tempo de fazer a colheita e espera receber uma grande colheita. Quando uma chuva inesperada e impetuosa vem, ela põe tudo a perder. Quando um homem pobre consegue ocupar um cargo, consegue ser o chefe, o líder, consegue assumir o compromisso de estar sob a liderança de outras pessoas pobres, o que se espera desse pobre? É que ele vai trazer um tempo de paz, um tempo em que ele vai ser mais favorável às dificuldades das pessoas que estão ali, porque ele veio da pobreza e ele entende o sofrimento delas. Mas quando ele sobe e ele, ao invés de tratar bem os pobres, começa a oprimi-los, ele não deixa nenhuma esperança. O pobre que esperava receber um tratamento mais digno, um tratamento melhor, um reconhecimento porque aquele que está agora na liderança é um seu igual, acaba perdendo completamente a esperança. Um pobre que oprime os pobres é como essa chuva impetuosa. É como alguém que não tem misericórdia, não tem amor, não tem comprometimento nem com a sua própria história, porque tendo passado por dificuldades acaba oprimindo o outro. É alguém que não tem honra, que não respeita o seu próximo. É alguém que é pobre e, além de ser pobre materialmente, é pobre espiritualmente, porque não entendeu o segundo mandamento: ama o teu próximo como a você mesmo. O versículo 6 fala que é melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O versículo 6 está dizendo que não vale a pena você querer enriquecer por meio da desonestidade. É melhor você permanecer na sua sinceridade. É melhor você continuar tendo tranquilidade de não ter que esconder nada de ninguém,
É melhor você continuar sendo correto, verdadeiro e honesto, até porque se você continuar assim, você vai estar seguro. Relacionando aqui o versículo 6 com o versículo 1, que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas o justo está confiado como filho do leão. É melhor manter a sinceridade e ter a segurança. O versículo 7 fala que o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Esse versículo não fala de pobreza, mas existe um texto no Provérbios 23 que fala que o que é companheiro dos comilões e dos beberrões empobrecerá. Aquele que guarda a lei é filho sábio, podemos ter uma interpretação assim: o que guarda a lei da boa alimentação, de beber bastante água e não beber refrigerantes e bebidas açucaradas, o que guarda a lei do respeito às dietas que são nutritivas, é filho sábio. Mas o companheiro dos comilões, os que comem em excesso, os que bebem muito refrigerante, os que comem muito açúcar, os que gastam todo o dinheiro fazendo festas para dar a outras pessoas que nem sempre vão estar com elas nos momentos difíceis, esses que são companheiros dos comilões envergonham o pai por quê? Porque logo cairão, tropeçarão, ficarão cheios de doenças, ficarão sem dinheiro, porque vão gastar tudo com festas e festas e vão deixar o pai na vergonha. Então, quando fala de comilões, ele tem uma relação com a questão da pobreza, porque quem vive em festas e vive comendo de maneira excessiva e gasta tudo com comida, não tem equilíbrio, gestão, administração do seu recurso, acaba caindo na pobreza. O versículo 8 fala o que aumenta a sua fazenda com usura. Usura são juros abusivos. E onzena é uma forma de dizer, ao invés de cobrar 10, cobra 11, ou seja, cobra além do necessário. Ajunta para o que se compadece do pobre. O que o versículo 8 está dizendo é que não adianta você fazer muito esforço para cobrar juros além dos que são honestos, porque quando você age com desonestidade, cobrando além do que é justo, você está usando uma balança enganosa. Quem age com balanças enganosas atrai uma força contra si que cedo ou tarde vai lhe ser cobrada. Então, aquele que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, junta para o que se compadece do pobre. Vai acabar gastando seu dinheiro com médicos para cuidar da sua saúde. Vai acabar perdendo o seu negócio de maneira inesperada em um leilão. Então Deus prepara que uma outra pessoa compre. Deus prepara que aquela outra pessoa seja alguém que tenha compaixão dos pobres. O versículo 11 fala que o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. O versículo 11 fala que a sabedoria não está ligada à riqueza. Muitas pessoas que são ricas materialmente são pessoas tolas. Existem muitas pessoas ricas que vivem a sua vida cheios de prostituição, cheios de destruição, cheios de arrogância, soberba, pisando nas outras pessoas, achando que são melhores do que outras pessoas e são ricas materialmente. Elas pensam que podem tudo, elas pensam que sabem tudo e alguns até morrem por confiarem demais na sua riqueza. Compram carros caros, dirigem em alta velocidade
Dizem que se houver algum tipo de dano, podem pagar a multa porque estão cheios de dinheiro, até que um dia aumentam a velocidade e acabam encontrando uma mureta e acabam perdendo a sua vida muitas vezes, ou acabam matando pessoas inocentes pela sua falta de cuidado, por causa da sua tolice de pensarem: eu tenho dinheiro e eu posso fazer tudo o que eu quero. Então o rico, ele acha que é sábio, ele pensa que pode tudo, mas o pobre, que é sábio, o examina. Muitas vezes o pobre é que tem a sabedoria, é que olha e fala: ele deveria respeitar a lei de trânsito, ele deveria respeitar o próximo, ele não deveria ser desonesto. O pobre que é sábio olha e vê quanto o homem rico que é tolo é tolo. Então, a sabedoria, ela está relacionada, ela não está relacionada com a riqueza material. A sabedoria é um tipo de riqueza. E uma riqueza que aquele que não tem o recurso financeiro pode ter essa riqueza, que é a riqueza mental, espiritual, intelectual, uma riqueza de saber tomar a decisão certa e de ter a segura e livre de problemas. Depois o versículo 19 fala que o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Aqui está falando sobre não ser preguiçoso. Quem quer ter fartura deve lavrar a sua terra, deve buscar o seu desenvolvimento pessoal, deve buscar o seu relacionamento com Deus. Você lavra a sua terra é a sua vida, a sua terra é você. Orando, lendo a palavra e buscando amizades com pessoas que estão comprometidas em obedecer e seguir a Deus. Você lavra a sua terra quando você lê livros e procura conhecimentos para que você possa aprender habilidades, para que você tenha opções do que fazer. Você lavra a sua terra quando você procura um ofício, algo do que se ocupar para ganhar o seu sustento e que possa prosperar. Você lavra a sua terra quando você tem um ganho na sua profissão atual, mas você está sempre buscando novas oportunidades, novos desafios. Você não fica tranquilo e não se estabiliza numa única coisa, mas você procura crescimento financeiro para que você possa expandir o seu negócio. É isso que faz com que você venha se fartar de pão, porque você tinha um negócio. Quando você tem dois, você aumenta o seu negócio. Quando você tem três, você aumenta mais ainda, e esse aumento é bom porque você dá mais empregos, tem mais condições de dizimar para propagar a palavra de Deus, tem mais condições de ofertar para ajudar aqueles que são pobres e carentes, consegue ajudar mais pessoas e você reclama menos da vida, porque você tem condições. Não vai ficar como aquelas pessoas que vivem dizendo que tudo é caro, que está faltando isso, está faltando aquilo. Então o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos, pessoas que ficam fofocando em rodinhas de conversas inúteis, que gastam tempo assistindo programas de televisão, que vivem o tempo todo vendo rede social e vendo a vida dos outros, o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Depois o versículo 22, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza.
Aquele que tem o olho mau, quando ele corre atrás da riqueza, ele corre atrás da riqueza fazendo coisas erradas. O olho mau significa que busca atalhos. Vou ver se consigo roubar alguém, enganar alguém, trapacear alguém para conseguir a riqueza dele. Então ele não sabe que o que vai vir sobre ele é a pobreza, porque quem engana, trapaceia e busca atalho, querendo o dinheiro sem entender o valor do trabalho, da diligência, do desenvolvimento das habilidades para conseguir a riqueza de forma honesta, com certeza vai cair na pobreza. E o versículo 27 fala que o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Aquele que tem a riqueza e a condição para ajudar um pobre, mas não o ajuda, mostra que não tem amor pelo próximo, mostra que não tem amor por ninguém. Encerrando Provérbios 28, temos os versículos 25 e 26, que falam que o altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Fuja das contendas, dos conflitos. Quem tem tempo de levantar contenda, vive na pobreza, vive na miséria. Quem vive contendendo, criando situação, não tem tempo de prosperar, não tem tempo de encontrar o caminho certo, corrigir a rota para encontrar o caminho da prosperidade. Por isso que o altivo de ânimo levanta contendas. A pessoa que é inquieta, é nervosa, que se irrita facilmente, só levanta conflitos, mas o que confia no Senhor engordará. O que sabe que deve fazer as coisas certas, prosperará. Mas, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Então, no sentido contrário ao que confia no Senhor, é aquele que confia em si mesmo, no seu próprio braço, que fala, eu consigo fazer tudo, esquecendo-se de Deus. Aquele que confia no seu próprio coração é um insensato. Aquele que confia apenas em si mesmo não presta atenção que muitas vezes nós precisamos de conselhos de outras pessoas que possam nos ajudar na tomada de decisões importantes. Quem toma a decisão tudo sozinho, acaba sendo insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Quem é o que anda sabiamente? É o que confia no Senhor. É o que entende a importância de andar pelo caminho sincero, reto, fugindo da corrupção, da mentira, da trapaça, fugindo dos atalhos, fazendo o que é correto. Esse que faz a coisa correta, o que anda sabiamente, escapará da pobreza, escapará do mal, da ruína.